o meu amigo Hamilton, mais uma vez aqui com a gente. Hamilton, olhe para a câmera aí, se apresente, fica à vontade. Boa noite, Fernando. Boa noite, padre. Voz de radialista, né, padre? Já. Vozeirão de boa noite. Boa noite, o William Bonner. William Bonner. William Bonner. Exatamente. É uma grande alegria estar esta noite aqui para falar de Jesus Cristo. E você falando, eu lembrei de quando o próprio Jesus perguntou para os apóstolos, né? E vós, que dizeis que eu sou? É muito importante você responder isso. Faz muita diferença responder quem é Jesus. Então, tenho certeza que será aqui um podcast maravilhoso hoje. Inclusive, Fernando, já vou pedir para o pessoal que está assistindo agora compartilhar. Compartilhe, né? Se inscreva no canal e aperte o sininho. São essas três coisas que a gente pergunta. Exatamente. Sempre, né? E vamos agora apresentar o nosso querido Padre Flávio Pestana, que é da Igreja São Benedito. São Jorge e São Benedito. São Jorge e São Benedito. São Jorge vem na frente? Isso. É 2 em 1. Isso. Né? 2 em 1 ali, não é isso? 2 paróquias se unificaram e agora somos uma paróquia só. Padre, essa câmera do senhor, gostaria que o senhor se apresentasse aqui, por favor. Então, uma boa noite a todos. Eu sou o Padre Flávio Pestana, administrador paroquial da paróquia São Jorge e São Benedito, a mais nova paróquia da diocese, né? A mais recente, mais atual, mas é muito antiga também, porque eram 2 paróquias, paróquia São Jorge e paróquia São Benedito, e agora elas foram unificadas no ano passado, e agora nós temos esse processo de criar, né, essa unificação dentro do nosso logo, que é o amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo é o que nos faz olhar para tudo. Não São Jorge, não São Benedito, mas os dois sempre apontando para Cristo, que é o centro da nossa vida. Dentro do que você disse, né, a respeito, e vós, quem dizeis que eu sou? Para a gente saber e conhecer Jesus Cristo, nós temos que compreender aquilo que São Matias compreendeu, que a gente viveu agora, o dia de São Matias, há pouco tempo atrás. São Matias, ele foi um dos apóstolos que não foi nominado diretamente por Jesus Cristo, ele foi escolhido, né? Foi tirado à sorte. E antes de fazer a escolha, os outros apóstolos fizeram o quê? Rezaram, pediram a presença do Espírito Santo e ali vai. Matias poderia se sentir um apóstolo inferior, porque, poxa, eu não fui escolhido por Jesus e ainda vou entrar no lugar de um traidor. Então, mas quando nós temos esse olhar diante de São Matias, nós compreendemos o porquê que nós devemos olhar para Cristo como ele olhou, porque ele deixou-se levar pelo Espírito Santo. Então, para eu compreender quem foi Jesus Cristo ou quem é Jesus, eu primeiro tenho que saber que o Espírito Santo está me inspirando isso. Sem a presença do Espírito Santo, eu não conheço Jesus. Eu posso conhecer o Jesus Nazareno, que está escrito na Bíblia, eu posso conhecer o que a Maria fala de Jesus, o que Joãozinho fala da sua experiência de Jesus, e que cada um vai dizendo. Mas se eu não tenho uma íntima experiência com o Espírito Santo, uma presença forte do Espírito Santo na minha vida, eu não vou conhecer realmente Jesus, porque é Ele, como disse, quem e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, não foi os homens que revelou essas coisas, mas o Espírito de meu Pai que está nos céus. Porque é o Espírito quem nos revela verdadeiramente quem é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, quem é Jesus? Ele é basicamente a própria verdade. É a verdade do que nós podemos dizer a respeito de ser uma pessoa melhor. Ele é a verdade que é justiça, porque nós vamos achar que falar de Jesus Cristo é só falar de um homem quase que zoroástrico, porque ele quer a minha felicidade, ele quer meu bem. Não, Jesus Cristo ele também é justiça, ele quer que você ande corretamente, quer que você seja certo. E a verdade às vezes dói. Ele mesmo diz, eu não vim para a paz, eu vim para a guerra. Porque é uma guerra contra o pecado, é uma guerra do conflito interior que eu tenho. Então, quem é Jesus? É eu compreender que ele é a vida, ele é tudo para mim. É ele quem me dá a vida, ele é o centro da minha fé, ele é o caminho que eu faço. Então, ele é a verdade, o caminho, a vida e o caminho. O caminho o quê? Caminho para a minha vida eterna. Então, se eu confio e eu sei quem é Jesus, ele é o caminho para a vida eterna, um encontro com a face do Pai que todos nós devemos ansiar até o último momento da nossa vida. Saber quem é Jesus, então, padre, passa por uma experiência. Porque se é o Espírito Santo que me revela, eu preciso ter uma experiência com Jesus, não é isso? Ou com o próprio Espírito Santo. Exato. Né? Não deixa de ser o mesmo. Padre, e aí talvez a pessoa em casa esteja perguntando,
como que eu tenho essa experiência? As pessoas às vezes se perguntam, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo? Para saber quem é Jesus, precisa ter essa experiência. E como ter, padre, essa experiência com Jesus Cristo? Conta um pouco até do senhor mesmo, né? Como que o senhor chegou, né, descobriu a vocação por causa de uma experiência com Jesus Cristo, eu acredito. É muito curioso perceber que Jesus, ele vem, parece que nos colocando ali, ele é meio cômico, né? Ele é comediante quase, porque ele olha pra gente e fica falando assim, chega, calma que daqui a pouco é a tua hora, daqui a pouco é a tua hora. Então é como ter essa experiência, cada um tem a sua, cada um tem o seu momento, cada um tem sua hora, e falar que vai ser, agora, pronto, hoje eu vou para aquele encontro, eu vou para aquele grupo de oração, eu vou para aquela missa, e ali eu vou ter o amor da minha vida acontecendo. Não, a gente não sabe, vai ter... A maior expectativa é chegar lá e você olha para o nada, você presta atenção no besouro, você presta atenção no pernilongo. Então, a experiência, ela se dá de acordo com a vontade de Deus. Deus se faz revelar, né? Deus, ele se revela a cada um de nós. O documento Sacrosanto Concílio, ele inicia, quis Deus Pai, na plenitude dos tempos, revelar tudo em seu Filho. Então, quis a plenitude dos tempos. Então, por quê? Foi o momento necessário. Porque se fosse antes, Jesus, no momento que Adão e Eva cometem o pecado, Pai manda Jesus e resolve tudo isso. Não, mas tem que ter uma preparação de todo aquele povo, teve que ter uma preparação para conhecer, até mesmo saber que viria um Messias. Porque senão, Jesus ia ter passado do lado do povo, o povo não sabia nem quem é, e ainda teria crucificado por muito menos. Então, nós temos que ver o que é a experiência dele comigo. Quando você fala, né, qual foi até mesmo a tua experiência? Eu sou um jovem padre, não jovem de idade, mas jovem padre, que viveu uma vida da infância dentro de diversas religiões, dentro do espiritismo, dentro da Umbanda. Não sei nem se é Umbanda ou Candomblé, porque eu não sei diferenciar, mas minha avó fazia trabalhos, minha mãe ia para o espiritismo. Eu passava onde dava comida, porque era muito pobre, então se dava sopão no terreiro, se dava sopão no centro espírita, dava sopão na igreja, eu estava indo. Então eu vivia aquele processo ali meio, digamos, supersticioso, de uma vida supersticiosa, né? E quando minha mãe falece, com 13 anos, eu venho para cá, para São Paulo, saio de Goiás, venho para São Paulo, mas nada de igreja, meu pai me obriga a ir para a igreja. E ali na igreja, então, por conta da minha irmã que queria voltar a ir para o grupo de jovens, eu começo a ter uma experiência primeira com Jesus Cristo. Mas eu fui muito mais por obrigação. E lá comecei como um refúgio, que eu não me dava bem com meus avós, morava com eles, então a igreja se tornava o meu refúgio. Eu fiquei indo na igreja, participando, mas sem uma experiência complexa com Deus. Tive algumas experiências assim, tanto que quando minha mãe morreu essa primeira vez que eu fui para a igreja, eu estava pensando em cometer novamente tentativa de suicídio, porque eu não aguentava viver uma vida sem minha mãe. E ali eu tive uma experiência com Jesus Cristo numa encenação da Paixão de Cristo. Teve outras situações, mas foi uma experiência, não foi uma conversão. Completei meus 16 anos, comecei a trabalhar como menor aprendiz, trabalhei, saí da igreja, fui efetivado no meu emprego, sabe que trabalhar em shopping é de segunda a segunda, e fui fazendo a minha vida dentro do meio profissional, indo para balada, para boate, para tudo quanto é lugar que eu podia, era de segunda a segunda. Meu pai falava assim, já chega em casa, já traz o pão, porque eu já comecei uma vida totalmente desregrada, já não ia para a igreja mais, tudo. E com meu aniversário de 21 anos, estava tudo certo para pegar o voo, esqueci o nome da palavra agora, quando você pega de graça, né, a entrada para uma balada. Voucher? Mais ou menos isso. O VIP, né, a entrada VIP. O VIP, e eu tava com o VIP, e esse VIP dava direito a mais não sei quantas pessoas. E aí, então, eu peguei uma dengue, que minhas plaquetas desceram, foram lá embaixo, o médico falou que era uma dengue hemorrágica, eu não conseguia nem, minha boca encheu de herpes, eu fiquei com a língua para fora, eu não conseguia nem colocar a língua para dentro, não bebia, não comia, e aquele processo ali, vivendo aquilo, bem no dia do meu aniversário, me ligaram, o pessoal, os amigos da balada, falando, vamos sair, Flávio, não sei o quê. Eu falei, mas eu não posso, eu falei pra vocês que eu tô com dengue. Não, pô, cara, não sei o quê, vamos lá, vamos sair. Eu falei, não dá.
Pô, mas já vai perder o VIP, não sei o quê. Não tem como, eu não tenho nem condição de sair de casa. Eu não tô comendo, tô passando muito mal. E, não, então beleza, vou pedir pra fulana, ela vai passar aí, pegar o teu carro e a gente vai. Eu falei, o quê? Naquela hora desceu uma situação assim, poxa, vão pegar meu carro pra ir pra balada? Eu tô aqui, não perguntou se eu tô bem, não me desejou feliz aniversário. Eles estão interessados no que eu tinha. Porque eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário, eu tinha um carro. Sim. Então era o que eu tinha e não o que eu era. Não era o Flávio, eles não tinham interesse no Flávio. Então eles queriam o que eu tinha, o que eu possuía. Ali me deu uma primeira... Falei, meu Deus do céu. E o pessoal da igreja, nesse dia, a tia Ju me ligou, porque a filha dela faz aniversário no mesmo dia que eu. A filha dela falou, Flavinho... A tia Ju falou, Flavinho, como é que você tá? Eu falei, tia Ju, eu tô com dengue, tô mal, tô isso, não sei o quê. E ela ali falou, não, você vai ficar bem, e cuidou de mim, né? Depois me recuperei, perdi muito peso, fiquei bem debilitado. Voltei a começar a ir para a igreja com esse contato, porque vendo, né, o carinho daquelas pessoas que eram os meus amigos, que eu tinha vergonha já de aparecer com eles, porque se você pega uma foto minha dessa época, era uma verdadeira caricatura, era massa corrida na cara, era leite contato, cabelo cacatua, e então assim, quem vê aquele Flávio, pessoal, tanto que quando eu entrei no seminário, o pessoal falou assim, não, você não vai, não é possível, porque fiz de tudo, né, só não me prostitui por dinheiro, mas por influência também, já fiz isso. E quando voltando para a igreja, começo então esse processo de conversão. Ou seja, foi pela dor, foi quase morrendo, perdendo tudo. E assim, esteticamente eu era bonito, exteriormente eu tinha um status, mas interiormente eu estava destruído. Eu não tinha mais pudor, não tinha moral, eu não tinha mais coisas que me segurassem. Mas a partir daquele momento em que eu vi que as pessoas estavam ao meu redor pelo que eu tinha, não pelo que eu era, e quando eu me encontrei com o povo da igreja, eles não quiseram saber. Eles queriam encontrar o Flávio, amigo deles daquela época de adolescência lá. E ali eu me senti amado e fui voltando para a igreja, mas indo para a igreja, para balada, para a igreja, para balada, para a igreja, para balada. Até que um dia a tia Ju me liga, umas 11h30 da noite, eu voltando, umas 11 horas da noite, eu voltando da faculdade, e ela falou, Flavinho, você que tem como vir aqui em casa? E o que ela falasse pra mim era lei. Eu falei, tá bom, tia Ju, tô indo aí. Foi umas 11 e pouco, quase meia-noite, cheguei na casa dela. E ela falou pra mim assim, não tem gente melhor pra fazer Jesus do que você. E eu preciso que você faça Jesus. Eu falei, mas tia Ju, nem vou na igreja direito mais, não sei o quê. Ela falou, não, eu preciso, eu quero que você vá e você vai fazer. Eu falei, tá bom. Fui lá, cheguei, fui fazer Jesus. Mas ela falou, vai ter um detalhe, você não vai ter que fazer nada. Você vai ser crucificado e ficar crucificado como Jesus crucificado ali. Eu peguei, pensei aquilo, falei, meu Deus do céu, não vou atuar, vou só ficar parado lá, estático, igual um bicho qualquer. Mas eu falei, tá bom, eu sou bonito, tô gostoso, vou ficar só de sunguinha com um paninho amarrado, o povo vai ficar admirando a minha beleza. E então eu fiquei ali naquela expectativa de fazer esse Jesus. Chegou no domingo, fizeram maquiagem, me besuntaram cheio de sangue falso, de não sei o que, entraram comigo crucificado numa cruz, colocaram na porta, bem na igreja assim, lá em cima, e eu não podia nem abrir o olho, né? Eu falei, meu Deus do céu, não posso nem ver a expectativa e a realidade do povo. Eu tava pensando em ser visto, né? Eu quero ser visto, eu quero ser... Meu Deus, eu quero ver o que o povo tá... E de repente, assim, eu peguei e dei um semicerrado no olho, assim, olhei, e tinha uma senhorinha. Depois eu conheci ela mais, foi profundo, né? Mas aquela senhorinha olhava para mim e chorava. Eu só conseguia ver o olho dela. E ela chorava, e ela chorava. E eu via que ela não via o Flávio. Ela via Jesus. E ali, naquele momento, eu falei assim, nossa, mais uma vez, você... querendo que os outros te vejam, e mesmo você sendo pecador, fazendo esse monte de besteira na tua vida, errando tudo, Jesus ainda usa você para tocar naquela senhora. Ali foi o meu momento de conversão, quando eu vi aquela senhora chorando, e eu, apesar de todo o pecado, de tudo que eu estava vivendo, ela olhou para mim e viu Jesus. Então o encontro com Jesus foi ali. Eu sendo Jesus para uma pessoa, e mostrando que apesar de todo o pecado que a gente tem, Jesus continua apostando na gente. Mesmo que a gente ache que a gente não mereça nada, ele continua fazendo. Então essa experiência
com Deus e saber que ele vem muito mais forte do que a gente. Porque ali eu era um nada, mas para ele eu me tornei tudo para aquela senhora. E aí, Fernando? Jesus, ele é espetacular, só sabe quem... A gente fica, só sabe quem passa. Né? Falar de Jesus é fácil. Qualquer um fala. Qualquer um fala de Jesus. Sim. Você pega um papagaio e ensina ele a falar Jesus, ele vai começar a falar Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Uhum. Mas é complicado hoje porque nós estamos tendo justamente uma grande problemática de pessoas usar de Jesus para influenciar pessoas, esse mundo dos influencers. Sim. Então é muito mais usar de Jesus para um ganho pessoal do que falar de Jesus no sentido que ele quer dizer do amor de Deus. Jesus Cristo não quer que você tenha uma chácara, uma fazenda multimilionária. Isso não é o foco dele. Se ele permitir isso na sua vida, amém. Porque você está no propósito da sua santidade que você tem aquilo. O que ele quer é que você seja santo. Que você busque um caminho de santidade. Mas hoje, quando nós vemos pessoas falando a Jesus, a verdade é a torta e a direita, você vê que eu fico imaginando o risco que isso tem. Porque é perigoso. Porque você falar de Jesus para você prosperar, você esquece tudo aquilo que ele pediu, sabe? Se desprende das coisas, se desprende do mundo. Vai viver seguindo. Quem olha para pai e mãe não é digno de mim. Ele fala isso. Esse pai e mãe, às vezes, é os bens que eu tenho. São as coisas que eu fico preso. Então você olha, porque Jesus, você tem que falar de Jesus, mas o que é Jesus? Jesus fala, amai-vos uns aos outros. Perdoa 70 vezes 7. Estive com fome e deste de comer. Vem a mim aqueles que têm um coração como de criança. E será que é esse Jesus que a gente está procurando? Por isso que eu falo, ele está sendo divulgado o nome Jesus. Mas será que a ideia do que realmente é Jesus está sendo divulgado? Está sendo falado? Está sendo procurado mostrar? Até mesmo na paróquia o pessoal fala, ai padre, o senhor é muito bom, que não sei o quê. Eu fico com muito receio quando eu ouço isso. Porque eu ouvi de uma vez um padre dizendo, um padre quando sai de uma paróquia e leva o povo com ele não está pregando Jesus Cristo. Ele está pregando a si mesmo. E eu fico com muito medo disso. Porque tá certo, eu tenho um desenvolver, eu sou um padre mais aberto, padre não sei o quê. Então as pessoas vão ter afinidades, mas ótimo, mas que não perca a sua consciência de igreja, a sua consciência de comunidade, de pertença ao seu espaço. Então a gente até nisso a gente tem que tomar muito cuidado para ver a quem estamos pregando. Não adianta falar de Jesus por falar ou um ideal de Jesus se não for aquele que a Bíblia pede, que a igreja nos mostra e que o Espírito Santo nos faz seguir. Então eu creio que tem que propagar, mas com muita consciência de quem é esse Cristo, quem é esse Jesus, o que eu estou pregando. Eu vejo, né, padre Fernando, há uma grande preocupação em relação a isso, porque a gente vê a carência do povo, quando vê um padre, por exemplo, que prega de verdade Jesus Cristo, o povo está tão carente de uma referência, porque eu creio em Jesus, aquele que transforma a vida. Então, quando eu vejo alguém falando de Jesus, mas que fruto dá esta vida? É impossível falar de Jesus se a minha vida não se conforma com Jesus, não toma forma dele. E aí a gente vê muitas pessoas falando na internet Jesus, mas um Jesus próspero, um Jesus esotérico, né? Um Jesus mágico que vai resolver seus problemas, um Jesus que você tira o calvário dele, tira a cruz dele, e as pessoas elas ficam carentes de quem é de verdade Jesus. E aí, essa preocupação do padre, porque as pessoas olham para o padre e vê Jesus. É assim que é Jesus que é falado no Evangelho. E aí eles ficam olhando para o padre, onde, na verdade, eles deveriam, de fato, ter também essa experiência que o padre teve e não olhar mais para o padre. É um Jesus que vai transformar. Eu, quando olho para a internet, eu fico preocupado, porque a gente faz um trabalho na internet com a intenção de levar essa conversão para as pessoas, mas parece que as pessoas estão tão levadas para esse Jesus coach que, infelizmente, não há uma transformação de vida. Então, por um lado, é bom estar falando de Jesus, é o nome mais pesquisado no Google? Mas está transformando as vidas? Eu estou deixando esse Jesus de verdade entrar no meu coração? Não é a muleta, ele não pode ser a muleta para ficar rico. Um patuá, né? Um patuazinho que eu ponho na carteira pra lá. Ficar rico, né? Não é isso, né?
Né? E isso Não, e que requer de nós uma mudança mesmo. Jesus não passa a mão na cabeça. Né? Não, filho, tranquilo. Não, tem que mudar de vida. Você tem que deixar isso aí. E cada um sabe o que tem que deixar, né? Ninguém é inocente. Não precisa do padre, no homilia, falar o que a pessoa tem que deixar. Porque essa experiência leva você a fazer uma reflexão e Jesus fala para você que você precisa mudar. É profundo. Sim. É uma compreensão muito íntima. Falar de Jesus, eu tenho que saber da minha intimidade dele comigo, saber da intimidade que ele vai ter contigo, que não vai ser a mesma que é comigo e com cada um. Então, por isso, quando ele falou de conformar, acho muito importante. Conformar é tomar aquela forma, a forma de Cristo, mas sem perder a sua essência. Você como pessoa, você como quem você é. Então, assim, não é porque você encontrou Jesus, você é uma pessoa introvertida, você ficou a pessoa mais extrovertida. Não, a sua personalidade não é para isso. Então, às vezes, a gente quer até fazer com que o outro se torne a medida de todas as coisas. Porque eu encontrei Jesus e a partir de hoje eu consigo falar em público totalmente, o que ele do meu lado vai ter? Então, é uma experiência íntima, mas também é uma compreensão. E também eu tenho que saber outra coisa, a palavra, né? Eu vou pegar a Bíblia e vou ler. Para eu ter uma experiência de Jesus, o próprio Cristo, né, fala, eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou o pastor. Então, aquele que não me ouve não está no meu redil, está fora. Então, quem não está no redil de Jesus Cristo, por quê? Eu tenho que ter um ouvido muito atento ao que ele fala. Se ele é o pastor, se a gente compreende o que é o sentido do pastoreio, a gente sabe que uma ovelha só vai atrás do pastor. O outro pode dar os mesmos comandos, mas ele não vai ouvir. Então, quem é o nosso pastor? Nosso pastor é o dinheiro? Nosso pastor é o poder? O nosso pastor é a vaidade? O nosso pastor é a minha esposa? O nosso pastor é o meu esposo? O nosso pastor é o meu filho? Porque é quem dita a nossa vida. Quem eu vou ouvir a voz e vou seguir. É um famoso? É um artista? Então é isso. Não adianta só falar de Jesus e poucas pessoas seguirem Jesus, ter essa intimidade. Porque é muito fácil falar de Jesus e de repente você está traindo tua esposa, você está falando de Jesus, 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 e você já teve 10 mulheres. Exatamente. Entendeu? Ah, não, vamos falar da família, mas você é a favor de métodos contraceptivos. Bom, então, mas que Jesus é esse que você prega? Entende? É uma compreensão de um Jesus muito meu. Muito meu, muito pessoal. Então, ó, isso de Jesus serve para mim. Isso de Jesus não serve para mim. Então eu vou descartando, e que ele vai... eu amo Jesus. Jesus é tudo na minha vida. Mas eu não preciso perdoar ninguém. Eu posso ficar com raiva. Eu posso ter ódio. Entendeu? É um Jesus muito personalizado. É como se Jesus entrasse na fila daquele negócio que faz, não vou falar o nome da empresa, né? Que faz o lanche, você vai escolhendo o que você quer no seu lanche, você fala assim, ó, não quero salada. Então, Jesus, não tem salada, não tem carne, eu quero só queijo. Então, você vai escolhendo Jesus ao jeito que você quer. Não é de conveniência, né? Jesus é muito mais profundo, né? É algo, assim... Nossa, perdi as palavras, vocês falando daí, né? Perdi as palavras. Mas assim, porque a gente, vamos dizer assim, entre aspas, a gente começa a bugar, né? Porque Jesus, ele é Deus, né, cara? Então você está falando de uma divindade, você está falando de um Deus, né? Então, esse conhecimento, essa experiência, né? Sim, mas não podemos esquecer que ele é o único Deus que também é 100% homem. É a beleza dele. A beleza de Jesus é justamente essa. Saber que mesmo sendo Deus, ele se fez igual a nós. E se fazendo igual a nós, ele não quer ser tratado como um soberano. Tanto que ele fala, é o tempo da misericórdia. Ele é a misericórdia. Ele vem para trazer o perdão. O momento que ele vai vir como justo juiz, só Deus, só o Pai sabe. Mas agora ele é misericórdia. Por quê? Porque ele quis passar em tudo a nossa humanidade. E essa é a beleza. Aí está a beleza do amor de Deus por nós. Um Deus que se faz tão pequeno para estar no meio de nós, sofrer conosco, para mostrar que tem compaixão por nós. Se você olhar os outros deuses do Olimpo, de não sei o quê,
eles são concepções de pessoas que estão acima da humanidade. A humanidade é... sem misericórdia. O cocô do cachorro do bandido, entendeu? Então, não é nada a humanidade, porque ele é um super Deus. Então, agora, Jesus Cristo, não, ele é humano. Viveu em tudo as nossas dores, os nossos sofrimentos, viveu tudo conosco, menos o pecado. Então, essa é a beleza de Jesus Cristo. Falar de Jesus é compreender que ele é conosco, está conosco, sofre conosco, está ao nosso lado. Mesmo que a gente não possa vê-lo, mas se eu olho para o meu irmão, assim como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, da Sagrada Face, a devoção dela, a face de Cristo, porque ela tentava ver no irmão a face de Jesus. E se eu olho para a face de Jesus no meu irmão, eu não consigo ter raiva de Jesus. Como é que eu vou ter raiva do meu irmão? Então é muito mais olhar para o outro, compreender nele a face de Cristo, do que ficar simplesmente dizendo assim, Jesus é Deus e eu nunca vou conseguir. Não, porque ele veio para cá e lutou, ele está dizendo para nós, você consegue ser, você consegue a santidade. A sua guerra é contra o pecado, não é contra uma outra pessoa. Vamos viver a santidade. Mesmo que te chame de trouxa, de ingênuo, isso não importa. Vai viver o caminho da tua santidade, que isso é o melhor, porque eu vivi contigo as suas dores. Eu estou contigo nos seus sofrimentos e eu quero te fazer santo. Jesus toca a nossa humanidade, né? Jesus chorou, e isso é interessante que a Sagrada Escritura traz isso. Ele teve fome, ele teve sede, ele chorou a perda de um amigo. Entende? Ele nos redime. E santidade é isso. O padre falou em Santa Teresinha, e eu tenho firmado uma amizade com ela maravilhosa, e é no cotidiano. Ela, São José Maria Escrivá, né? A santidade no cotidiano. Olhar para Jesus só como Deus afasta este amor misericordioso. E quando ele nos mostra que nós podemos ser santos no dia a dia, nisso aqui que estamos fazendo, num convite que você faz para que seja falado de Jesus, num testemunho que o padre conta da vida dele, isso é ser Jesus, é tocar esta humanidade. Quantas pessoas podem estar assistindo agora, ou vão assistir, que se identifica com a história do padre e talvez tenha pensado, Deus me abandonou, Deus não olha para mim, onde na verdade Deus está olhando a nossa miséria. Todo tempo. A todo tempo. Não tem nada que eu faça que mude a essência de Deus. É Deus que me transforma, é Deus que me toca. Né? E falar de Jesus é isso, é esse amor de um Deus que se faz homem e toca a nossa humanidade, nos redime, está conosco em todos, ele não abandona. Não. As pessoas precisam entender isso. Ele não abandona. Você pode ser o maior pecador do mundo, Fernando. Jesus está do teu lado. Ele não te abandona. A gente é que abandona ele. E ele quer ali o melhor para você. Ele quer te curar. Ele quer tocar as suas feridas. Ele quer você próximo dele. Essa amizade que Santa Teresinha descobriu nas pequenas coisas. Ali quando a Rose enche o copo d'água aqui para mim, com todo amor, ela está vivendo a santidade que Jesus está pedindo. Santa Teresinha falou, se eu pego um alfinete no chão, eu salvo almas. Olha que lindo. É isso, Fernando. Pois é. E Jesus foi tão esperado, né, padre? Vamos falar um pouquinho disso? Né? Então, o Messias, né? O Messias. O Messias é a espera daquele que vinha libertar. Mas quando fala da espera, o que o povo daquela época esperava era libertar de Roma. Tanto que dentro dos apóstolos havia um movimento da expectativa do momento que Jesus ia se rebelar como um movimento político, que ia fazer a libertação do povo. Mas quando nós vemos a promessa, é que vai libertar do pecado. Então ele é esperado desde quando o pecado entra no mundo. Quando o ser humano adquire a sua razão, a sua consciência, ele vem com o pecado de querer se tornar igual a Deus, né? O fruto proibido é a razão pura, no sentido de querer ser igual a Deus, de querer tomar o lugar de Deus. Então, quando ele toma essa consciência e o pecado adentra, ali Jesus já começa a ser esperado, já começa a ser aguardado. O Messias Salvador, o Messias que vem romper, o Messias que vem restaurar a aliança. Então, quando você fala ele é esperado, com certeza. Mas também, naquela época, já existia uma concepção de quem seria. Como pode? Ele é só o filho do carpinteiro, não é o filho daquele lá, não. Pode sair algo bom de lá? Então, naquela época ele já tinha vários
várias expectativas. Tanto que até hoje nossos irmãos mais velhos na fé, os judeus de hoje, falam, não, ele não foi, a gente ainda espera a vinda do Messias. Então, porque há uma espera dependente de uma concepção. Não, esse aqui não encaixou. Seria uma libertação de um povo, né? Isso. Mas aí, quando olha, a libertação de um povo do quê? Das garras da Babilônia, das garras... Ele queria que usasse o poder dele, Exato. E a libertação... Passa peixeira em todo mundo, né? E a libertação de Jesus é uma libertação que transcende. É a libertação para a vida eterna. Mas esse Jesus, padre, que vem com esse amor e não vem com essa... na faca, na peixeira, né? Isso não deu uma frustrada, né, no povo da época? Com certeza, tanto que Judas traiu por causa disso, porque eles estavam esperando. E até na hora que, eu volto lá no início do nosso podcast aqui, quando ele falou, quando Cristo pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Se você pegar ali no texto bíblico, vai ser exatamente assim, questão de segundos. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Não fostes os homens que revelaram essas coisas a ti, mas o meu Pai que está no céu, sabe? É o Espírito Santo ali, e a partir de hoje tu és pedra, sobre essa pedra ficarei minha igreja, e a força do inferno jamais poderá vencê-la. E Pedro vai tomando um pavão, né? Vai nascendo um pavão dele ali, e ele vai ficando grande, olha, Jesus Cristo, ó. Pô, eu escutei o Pai. E logo depois, se você olhar, é em seguida. E Jesus continua dizendo de que morte haveria de morrer. E os apóstolos ficam alvoroçados. E Pedro diz, Senhor, nunca permitiremos que isso aconteça contigo. O pavão tá aqui. Pô, ele tá cheio da palavra de Deus, então ele tá. E o que Jesus diz para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim. Poxa, acabou de dizer que o cara estava cheio do Espírito de Deus. Acabou de dizer que ele estava inspirado e daqui a pouco ele vai... Tá cheio de Satanás? Que incongruência é essa? Você olha o texto bíblico, você olha... Toda vez que eu leio isso, eu fico ali... Meu Deus, que coisa muito louca. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele dá a oportunidade para nós conhecê-lo. Mas se a gente fica cheio da nossa vaidade, a gente se afasta dele. Foi o que aconteceu com Pedro. Nós podemos estar cheios. Vamos para a missa, participamos da missa, participamos do grupo de oração, fazemos a nossa oração e o negócio vai acontecendo e vem. Eu profetizo na vida de alguém, eu falo e não dá. Aí terminou o grupo de oração, veio aquela senhorinha e falou, nossa, olha, a tua palavra salvou minha vida. E você pode fazer a oração que São Francisco fala, Senhor, que tu sejas tudo e eu nada. Ou você pode falar, realmente, eu sou o cara, como Pedro fez. E aí quem toma posse nessa hora? O inimigo. O inimigo, ele quer que você tenha sede de poder. O inimigo quer que você se sinta o maior. Então ele usa até da palavra de Deus, o poder de se sentir cheio de Deus, para você derrapar, cair na curva e ser exortado por Jesus. Afasta-te de mim, Satanás. Então para o povo era isso. O povo estava ali achando que estava no auge. Os fariseus, os sumos sacerdotes, eles estavam ali achando que eram entendedores de tudo. Mas por quê? Pela sua vaidade, pela sua soberba, acabaram caindo no momento de não encontrar Jesus Cristo. E os discípulos, tanto que na hora que Jesus fala algumas coisas, muitos deles param de o seguir. Por quê? Porque não compreendem quem é de fato Jesus. Jesus Cristo, ele quer a humildade da gente, ele quer a simplicidade, assim como Moisés, que a todo momento o povo fazendo besteira estava lá, Senhor, olha para o seu povo e não sei o quê, cuida desse povo. Porque não é olhar para nós, para o meu desejo, não é olhar para o meu querer, não é olhar para a minha vaidade, é olhar para o que Jesus quer de mim, o que Jesus faz. Senão eu vou sempre me frustrar, porque eu não vou conseguir o emprego que eu quero, porque o carro que eu almejei não é o que eu vou ter, a casa não é do jeito que senão a gente sempre vai ficar infeliz. A gente vai estar numa mansão morando com todo o ouro do mundo e a gente sempre vai querer mais. A gente sempre vai estar frustrado. Mas se a gente compreende o amor de Deus e compreende tudo com Cristo, a gente vai olhar e vai falar assim, não, estou no lugar que eu deveria estar, da forma que eu deveria estar, porque o tempo aqui é passageiro.
daqui a pouco eu vou para a eternidade. Saber que viver com Cristo é bom aqui, mas anseiar o dia da sua morte é a melhor coisa. Santa Teresinha dizia isso, que quando ela se confessava, ela falava: Senhor, pode me levar agora, eu estou pronta para me encontrar contigo. Então, quando eles olham para aquele Jesus Cristo lá que eles encontraram, é frustrante, porque é muito temporal. É muito temporal, é muito ali, é muito a terra de Israel, é muito concreto aquela terra. Jesus não está nem aí para aquilo ali. Jesus está... Uma pergunta, Milton. Não, e o padre falando isso, eu fico imaginando a realidade de muitos hoje criam uma expectativa sentimental de Jesus. E você falou, né? Estamos numa era assim da inteligência. E Cristo é razão. Cristo é isso. Ele não está preocupado. Não é esse sentimento. As pessoas criam uma expectativa de um Jesus que faz eu sentir a presença dele. E que quando a pessoa se arrepende, ela quer sentir que se arrepende. Não, você errou, você pecou. E Jesus, cara, é essa realidade viva. Não é a sua expectativa. Jesus, ele é Jesus. Ele veio nos salvar. E é perigosa essa expectativa de um Jesus que, sei lá, vem tirar minhas dores. Ah, Jesus tem que vir me curar. Eu tô aqui enfermo, ele tem que vir me curar. Não, ele tem que me dar um emprego. Pode até dar um emprego, né, padre? Mas a preocupação principal de Jesus é salvar almas. É salvar almas. Então, quem tiver com essa expectativa desse Jesus libertador aí, que os judeus estão esperando, não. Falar como o português, tira o cavalinho da chuva. Uma marionetezinha, né? Não, coloque seus pés no chão, viva todo dia o seu dia, acreditando. Fé é isso, que Jesus está contigo, você vai passar por tudo que você tiver que passar. E por isso estamos hoje falando dele. Quantos anos... A igreja, nós falamos aqui no início, mais de 2000 anos de história. Para a gente hoje poder falar de Jesus com uma clareza um pouco melhor do que aqueles que falaram lá nos primeiros séculos. Entender que Jesus não é esse sentimental. Não. Jesus vem nos libertar do pecado de nós mesmos para nos levar à vida eterna. Estamos aqui para isso. Eu tenho uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta de leigo, se vocês puderem me responder, né? Me reportando lá no tempo lá de nascimento de Jesus, um pouquinho antes, né? Esperando Jesus chegar, porque foi o prometido, olha, vocês vão ser libertos, né? Houve uma mudança ali, então, poxa, olha eu falando isso de Deus, né? Porque o povo de Israel estava esperando esse libertador. E vem um libertador diferente. Houve uma mudança ou foi um erro de entendimento da época para esse libertador? Pode falar, padre. Quando você olha para Jesus como libertador de um tempo, é a concepção, eu volto a dizer, é a concepção do que eu tenho desse libertador, desse Messias. Jesus não veio libertar um povo das garras de Roma. Jesus veio libertar o povo do pecado. Porque ele foi prometido lá no Gênesis. Lá no Gênesis, quando o homem peca, Deus entra no jardim, procura Adão e Eva, estão escondidos, quando encontra, e eles vão lá falar porque fizestes isso, e um acusa o outro, e e Deus vira para a serpente e fala, por conta disso, rastejarás, e irarará, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela lhe pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali, Deus já promete a vinda, o Pai já está prometendo a vinda de Jesus. Mas o que ele vai fazer? Lá naquela concepção, se Jesus tivesse vindo 2 minutos depois, eles não iam entender quem era Jesus, porque eles não tinham razão para compreender. Então Deus vai criando um processo para que o povo possa tentar compreender. Então as ciências, as coisas, até chegar à época de Jesus, de fato, né? Por isso que é a plenitude do tempo, o tempo mais pleno para vir, propício para Jesus vir. Mas tem pessoa que continua com a cabecinha assim, ó, porque é a terra prometida, é Israel, é essa terra, tanto que, na hora que você vai ler na Bíblia a respeito da ressurreição, tinham judeus que não acreditavam na ressurreição.
Tinha judeus que acreditavam que o que aconteceria? Esse libertador viria, ele viria como libertador, transformaria a terra onde ele está, a terra prometida, no lugar, no Éden novamente. Entende? Então eles acreditavam que seria um processo de ressurreição. Tinham os judeus que acreditavam em ressurreição e tinham os judeus que não acreditavam. Então acreditavam que queria acontecer, os justos iam todos ressuscitar, e nisso que eles ressuscitavam, ali voltava a ser o Éden, sem pecado, sem problema, sem nada, sem dor. Então é a concepção que cada um vai tendo, de compreender. Esse Jesus libertador é um Jesus que vai libertar das garras de Roma. Não, é um Jesus que vai me libertar do pecado. Então Deus não mudou. Foi a concepção do que eles esperavam que mudou. Eles pararam de compreender isso. Nós chamamos isso de pedagogia divina. E sabe o que é interessante? Porque a gente lê a Bíblia e em nenhum momento juízes, reis, profetas não fala de libertação de um povo de outro povo. Mas eles sempre são escravizados ou deportados por causa da desobediência, ou seja, do pecado. Então não teve nenhuma promessa, nem de profeta, nem de nada. O povo é que entendeu errado e que continua entendendo. Porque lá o profeta Jeremias está falando, largo essa vida. E aí, porque senão, Nabucodonosor vai vir e vai pegar vocês. E o povo não queria se converter. O que acontece? É deportado, fica 70... Então tudo que aconteceu na história de Israel foi por desobediência à palavra de Deus. Pelo pecado. Pelo pecado. E assim conosco. Quando nós desobedecemos, ficamos escravos do quê? Do pecado. É a libertação do pecado. Nunca foi de ninguém. Então é a interpretação mesmo. Jesus não vem para fazer os milagres como uma forma de dizer para você assim, acredita em mim que sou poderoso e te curo. Não. Acredita em mim, porque isso é um sinal do meu amor por você, da minha misericórdia. Tanto que o processo, nós estamos dois, o processo de cura e o processo de milagre. O milagre, a pessoa não enxerga, voltou a enxergar. A pessoa não anda, voltou a andar. A pessoa está com câncer, foi curada. Isso é um milagre, é instantâneo. É instantâneo, pum, pá, pum. Agora a cura é um processo. Você fica gripado, você vai saber que você vai ter que passar 3 dias lá com aquela tosse, com aquela dor no corpo, depois no 4º dia vem a coriza, no 5º dia você vem, até o dia que você está 100%. É um processo de cura. Então, foi necessário um processo de cura do povo, para que eles pudessem, passando por esse processo de cura, compreender. E é isso a beleza do deserto. A beleza de Jesus entrar no deserto é para nos mostrar que quando o deserto da sua vida realmente acontecer, você vai estar preparado, você vai ter compreendido, você vai ter curado muitas feridas. E a igreja, sabiamente, hoje nos dá o tempo da quaresma e o tempo do advento. São 2 tempos de deserto para dizer aqui, você vai viver renunciando a algo, fazendo o jejum de algo, buscando fazer uma atividade caritativa, fazendo oração, para que quando vier o tempo da tribulação, você não vai se desesperar. Porque o seu coração vai estar fortalecido, você vai estar mais forte, você vai estar compreendendo melhor, você vai estar mais íntimo a mim. Então, na hora que vier o desespero, você não vai, o desespero não, vier o momento da dor, você não vai desesperar. Você vai falar assim, não, eu sei que isso vai passar. Porque eu passei já desertos na minha vida e esse é só mais um. Então, quando Deus faz esse processo de cura, esse processo de viver o povo a compreender, muitos não vão. Muitos estão lá na desesperança, perderam a paz. Por isso que Cristo sempre fala, a paz esteja convosco. Não está dizendo que a paz não é aquela paz que está todo mundo igual os Teletubbies cantando lá, felizinhos da vida. Não, a paz é você saber que apesar de toda a dor que você passa, apesar de todo o sofrimento, você não perde a confiança no amor de Deus. Por quê? Porque o tempo aqui é passageiro. O que eu tenho que olhar é sempre a eternidade. O meu foco é a eternidade. Tem alguma pergunta, Milton? O padre falando das curas faz a gente lembrar. A cura, Jesus, vê lá, tinha 38 anos esperando, a outra tinha 12 anos. Jesus chega atrasado com Lázaro, né? Jesus chega atrasado com o filho lá do oficial, porque Jesus está sempre ensinando. E aí eu quero perguntar para o padre, porque o padre toma conta de uma comunidade,
vê isso também, padre, na comunidade, as pessoas ansiosas por alguma cura, por algum sinal de Deus e não presta atenção no que Deus está ensinando? Tem isso, padre? Eu faço a noite, né? Noite de louvor, cura e adoração. Porque a gente não pode usar muitos termos, senão vem um monte de gente criticando, né? A missa é missa, a missa é missa. Tanto é que quem participa comigo vai, eu faço a missa. Antes faço um momento de louvor, o pessoal canta, depois tem um momento de adoração ao Santíssimo, e ali a gente pede, né? Porque Jesus falou, tudo que pedis recebereis. Não estou falando milagre não pode acontecer. Mas sempre o sinal vem como um sinal de mudança e conversão. Não adianta receber o milagre, mas tem gente que recebe milagre e acontece como aqueles outros que estão na Bíblia. Não volta, nem agradece, não está nem aí, não muda o coração. Mas há a expectativa de uma ansiedade muito grande. Eu quero emprego, eu vou vir 10 missas para eu conseguir emprego. Vou vir 10 missas de louvor aqui para conseguir a cura do meu câncer. Não, Senhor, eu estou aqui para que a sua vontade seja feita. E talvez compreender que realmente não é a cura do câncer, porque Deus vai curar sempre. Se ele não cura o corpo, ele cura a alma. E é onde eu falo para as pessoas, reze para que Deus faça a obra dele. Não vem aqui porque você veio na missa para receber um milagre ou bater um tamborzinho ali. Tchan, tchan. Não. Você vem aqui para mudar o coração, para mudar a sua vida, para esperar, para saber aguardar o tempo certo. E às vezes o tempo certo não é o tempo que você está achando. Ai, padre, a gente rezou tanto para fulana e ela morreu. Eu falei, graças a Deus. Ai, padre, o senhor rezou pela morte dela? Eu falei, não, rezei para que a alma dela fosse salva. Então, se Deus permitiu que ela fosse diante dessa doença, é porque Deus permitiu para ela a cura da alma dela. A gente pede a cura da alma. Às vezes as pessoas ficam presas à cura do corpo. Eu pedi tanto emprego e eu precisei ficar um mês sem emprego. De repente perdi meus amigos. É porque aqueles amigos não eram para ser seus amigos, não. É que com essa perca do emprego, Deus aproveitou ali e afastou as pessoas que não estavam te fazendo bem. Eu comecei a servir a Deus, comecei a vir na igreja e minha vida só desandou. Tá certo, porque você precisava mudar. De repente, se você continuasse fazendo aquele mesmo caminho que você estava, o processo de conversão já fala, é mudança, é transformação. Eu vou me converter querendo fazer a mesma coisa que eu faço. Eu vou sempre andar pela mesma estrada, o fim vai ser sempre o mesmo. Então, as pessoas ficam nessa expectativa. Fica numa expectativa gigante. Hoje eu quero sentir um negócio. Eu falei, gente do céu, calma, não é assim. Até mesmo quando eu falo da oração em línguas, né? Toda paróquia que eu vou celebrar a primeira vez, eu falo pro povo, vou ensinar vocês a orar em línguas. Aprendi com o Padre Léo. Falecido Padre Léo, ensinou, porque eu achava que orar em línguas tinha que vir um clarão do céu, um calorão que vinha assim, e só o Xirielabacântara e vinha assim de uma coisa. Depois descobri que não é nada. Paulo diz, é o menor dos dons, é o mais simples de acontecer. Mas as pessoas acham que tudo tem que ser extraordinário. Vamos parar, Deus age na simplicidade, na beleza. Vamos buscar compreender. Quando a gente fica íntimo de Deus, a gente começa a ver uma árvore crescendo e fala assim, que lindo, obrigado Deus. Mas quando a gente não está íntimo de Deus, a gente fala assim, essa árvore aqui só está me atrapalhando, cai esse monte de folha agora e me prejudica. Então, entendeu a compreensão das coisas? Eu posso estar íntimo de Deus e ver a beleza, ou eu posso estar afastado de Deus e só reclamar, como o povo no deserto. Ganhou um maná, ganhava comida de graça e reclamava porque só estava comendo maná. Então a gente tem duas escolhas da nossa vida. Você falou da experiência que eu tive. Sim. E o padre falando isso me faz recordar. Padre, eu não lembro de ter louvado a Deus com tanto entusiasmo, com tanta força, como eu louvei diante do caixão da minha filha. Parece algo, você tá louco, Hamilton? Mas ali eu vi a vontade de Deus acontecendo na minha vida, ali eu vi Deus agindo na vida da minha família, na perda de uma filha. Porque eu estava compreendendo. Olha, o programa ficaria até de madrugada se fosse contar o que esta graça trouxe para minha casa. Não só para minha casa, para o hospital, para os médicos que depois procuraram eu e a minha esposa e falaram, vocês não são desse mundo, vocês ensinaram muitas coisas para nós. E eu ali diante do caixão, e é claro, o coração de pai, né? Quantas vezes eu falava assim, Senhor, será que ela vai passar por isso? Né? Que ela passou por uma cirurgia, um dia de vida, peitinho aberto, no Dia dos Pais, foi o maior presente do Dia dos Pais que eu ganhei até hoje.
A minha bebê suportar uma cirurgia de mais de 5 horas, peitinho aberto e permanecer firme. Cara, isso para mim é um grande ensinamento. E no dia seguinte, né, quando a gente recebeu a notícia, eu sempre falava para Jesus, Senhor, eu não quero o melhor para nós, eu quero o melhor para ela. E aí eu pude compreender. Olha que graça, cara. Eu tenho uma filha no céu. Se eu já tinha vontade de ir, agora eu tenho ainda mais, cara, porque eu quero encontrar a Esté. E se eu amo Nossa Senhora, eu tenho uma filha que está do lado de Nossa Senhora. Ela nasceu no sábado e foi enterrada no dia de Nossa Senhora da Lapa. Cara, Jesus é isso. Eu compreendi o que ele quis trazer para nós, para mim, para minha esposa, para os meus filhos, através da Esté. E se eu fosse contar as conversões que está acontecendo agora, uma menina do grupo de oração que tinha dificuldade de engravidar, eu levei o pezinho da Esté impresso com a medalhinha de Nossa Senhora e ela pediu e está grávida. A minha irmã, muitos anos afastada da igreja, e ela foi no hospital e viu a gente com a Estézinha, só o corpinho dela no colo. Aquilo tocou tão profundamente ela que ela voltou, se confessou, está caminhando. Dá para entender? Na dor, é pedagogia. É Jesus ensinando. É nos acontecimentos. Eu poderia dizer, não, Jesus, eu queria ela viva comigo. Que é isso? Você me tirou minha filha? Você tirou minha filha? Não, cara, ele me deu um presente que eu não tenho nem como agradecer. Então, é isso, cara. E quando você diz agora do presente, me veio justamente isso, porque você fala, eu quero chegar ao céu. Então, diante disso, você quer encontrar a tua filha. Você vai endireitar a sua vida para que você peque menos, para que você busque ter uma vida mais reta, porque sua meta é poder, além de encontrar Jesus, poder reencontrar a tua filha. Você poderia justamente ficar desgraçando. Ai, que coisa ruim, perder. Não. É um processo de... Se eu queria ser santo, cara, agora eu quero ser de altar. É um dever. É um dever meu, cara. Eu quero. Esse Jesus que me ensina todos os dias. Eu nunca tive experiência sobrenatural, não, cara. Ah, Jesus me curou, aí eu senti isso. Aí... Não, quando eu orando, ele nunca tive experiência assim, cara. Minha experiência foi sempre... Nunca pegou leve comigo, não, Jesus. Não tem essa, né? E essa é a maior experiência, é maravilhosa. Jesus é um barato, né? Jesus é um barato. É o maior dos... Padre, eu gostaria de que o senhor explicasse pra gente, eu peguei uns tópicos aqui. Primeiro, explicar pra gente o que foi a transfiguração de Jesus. A transfiguração. Quando nós vemos Jesus ressuscitado, você percebe que sempre alguém pede uma prova. Não reconheceram os discípulos de Emaús. Então, quando os apóstolos encontram Jesus, como Moisés e Elias transfigurado, eles estão vendo a face do próprio Cristo em sua divindade após a ressurreição. Então é como se fosse assim, Deus está dando uma palhinha para eles ali. Está dando a palhinha e fala assim, ó, vocês vão ver quem sou eu. Mas mesmo assim, é a incapacidade de compreender, porque eles ficaram assim, eles não compreenderam o que era aquilo. Ah, mas ressuscitados, mortos, como assim? Eles não entendiam, não tinham compreensão. Então, ali a transfiguração é Jesus se mostrar em toda a sua divindade para eles. Mostra quem ele é. E mostra a face do Pai para eles. Mostra a face, porque eu e o Pai somos um. Então, quando olha Jesus Cristo transfigurado, não estão vendo só o humano, estão podendo contemplar aquele Cristo que virá após a ressurreição. Então, a transfiguração é o processo onde Jesus muda o rosto resplandecente e mostra para eles, olha, eu sou aquele que sou. Eu sou a promessa que vais. Mas a compreensão deles são tão fraca que eles ficam ali, meu Deus, tanto que eles querem? Senhor, vamos montar para ti uma tenda, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Aqui tá bom demais. Mas aqui tá bom demais, mas entendem o que é. É a mesma coisa dizer, ai, vamos continuar na missa, vamos ficar aqui nessa missa tá bonita demais, o padre pregou muito bom, mas o padre no fim da missa fala, ide em paz e o Senhor vos acompanha. Ide em missão, sai daqui, vai pregar, vai continuar a tua vida. Mas a gente pode ficar só esperando o momento da... Ai, que bom, ai, que gostoso, só o bom, mas Cristo não. Ele quer mostrar a sua face para que nós tenhamos consciência. É um sinal, sempre. Jesus sempre nos fala através dos sinais. A transfiguração é mais um sinal para que eles ali pudessem compreender quem ele era realmente. Ele não ia ser o que libertar de Roma.
Ele era que ia trazer o céu para a terra, o reino de Deus. Ô padre, algumas pessoas já me perguntaram, vou passar essa pergunta para o senhor, por que Moisés e Elias, qual a importância de Moisés e Elias aparecerem na transfiguração com Jesus? Porque Jesus é a representação da própria humildade de Moisés. Moisés é chamado o homem mais humilde da Bíblia. E Elias é aquele mais obediente. É o que faz. Tanto que Elias fala para o Senhor assim, ai, Senhor, eu não aguento mais. Ai, me tira daqui, me mata, me leva, já não aguento mais. Esse povo é burro, o povo não compreende. E o que o Senhor fala para ele? Levanta-te, come e anda. Porque o caminho é longo. Então, é a perseverança, é a compreensão e a obediência. Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus Cristo foi humilde, a humildade de Moisés, de sempre estar ali. Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Se não é, faça-se em mim o que é do teu querer. E Moisés é isso. Moisés é essa compreensão do que Deus quer. Deus pede para você fazer isso. Tá ok, Senhor, eu vou lá. Vai seguindo. É a humildade. Os dois são espelhos da humildade e da obediência a Deus. Posso dar uma cutucada, cara? Claro, posso? Vai, fica à vontade. O padre falou do Moisés que obedece, né? Ele tá lá na casa do sogro, lá tudo tranquilo, né, padre? E aí, Jetro, né? Em Jetro, e tudo bem, cuidando dos gados, e Deus fala assim, não, eu quero que você saia daqui, vai pra lá. Deus incomoda, Deus chama. Por que tem muita gente acomodada, padre? Deus está chamando, o senhor tem esse trabalho também lá na comunidade? Pô, vamos servir, vamos sair das suas casas. O que o senhor tem para dizer isso aí? Chamar as pessoas, jovem, o casal, saia do seu sofá, vem para casa, vem servir. É uma decisão. Lembre-se que Deus fala para ele sair daí, mas quem decide sair tem que ser a pessoa. Eis que estou à porta e bato. Se me atende, entrarei e cearei contigo. Se tu não... Então é o processo de olhar para o que Deus quer de mim e eu vou decidir fazer isso ou não. Eu digo que Deus sempre nos leva para onde a gente não quer ir. Deus é desse jeito. É especialista nisso. Eu sempre falo pro pessoal da minha comunidade, da minha paróquia, a última cidade da Diocese de Santos que eu queria trabalhar com o padre era Santos. Eu falei, Deus me livre, o povo de Santos é metido, o povo de Santos é não sei o quê, o povo da... E ainda pegou duas logo, né? E aí quando... duas, e ainda com todo um recheio de coisas, né? Uma igreja fechando, um povo triste, não sei o quê. E quando Deus faz, quando eu sou ordenado, no dia que o bispo anuncia, paróquia São Benedito em Santos, que ainda não tinha sido unificada as duas, eu falei, meu Deus do céu, só porque eu pedi isso? Porque Deus, ele faz aquilo que é o melhor para nós. E quando eu olho para essa comunidade de São Jorge e São Benedito, eu falo, não poderia ser o padre mais feliz. Hoje eu sou o padre mais feliz dessa diocese. Eu amo aquele povo, eu amo aquela comunidade, eu amo a cidade de Santos. Até apesar do trânsito, eu falo, meu Deus, eu aprendi a amar. Porque Deus, ele dá, mas a decisão é nossa. Eu poderia falar assim, Senhor, eu não queria aqui esse lugar, por que o Senhor está me mandando para cá? E fala, meu ministério já vai começar uma porcaria. Não, Senhor, se o Senhor quer que eu venha florescer aqui, o Senhor me plantou aqui, é aqui que eu vou fazer o melhor que eu puder. Dentro das minhas limitações, dentro dos meus... Então, Deus faz a inquietação em nós. Ele vem me cutucar, mas a gente pode simplesmente ficar reclamando. Ou a gente pode tomar a decisão de seguir o que ele pede. Mas para isso eu volto de novo no pastor. A gente tem que conhecer a voz do pastor. Se a gente não tiver uma vida de oração, uma intimidade de ouvir o que ele quer, de o que ele está falando para nós, a gente vai ouvir qualquer outro pastor por aí que vai dizer para a gente, olha, Deus quer que você faz isso. Deus não quer que você perdoe um vagabundo. Deus não quer que você faça... Então, a gente começa a ver outros que dizem falar de Deus, mas na verdade estão falando de suas próprias vaidades. E nós temos que estar sempre atentos à voz do pastor. Sempre atentos à voz do pastor, porque ele vai nos dar um comando, e se a gente for obediente, vai dizer, sim, Senhor, amém. É isso, que seja feita a tua vontade. Virgem Maria é o exemplo, né? Ela foi atenta, diferente de Zacarias, o pai de João Batista. O que ele falou? Mas como? Ela é estéril, não tem como, aquela velha lá não vai dar filho, não. E aí foi a desobediência, né? Maria não. Só pergunta, mas como pode acontecer isso se não conheço homem algum?
Ela não duvidou, ela só questionou. E a gente mostra, ali ela mostra esse poder que nós temos de questionar Deus. É isso que eu ia perguntar, tem algum problema de uma questionada a Jesus? Não, porque ela não, ela quer só compreender mais. Diferente do Zacarias fala assim, não tem como, ela é estéril. Ali ele não acreditou. Maria não é que ela não acreditou, ela falou assim, só quero entender um pouquinho mais aí, porque eu sou uma mulher virgem, tô prometida a José. Como é que eu vou falar? Entendeu? E o Espírito do Senhor virá sobre ti, com sua sombra te cobrirá. E ali é a promessa de todo o povo de Israel. Se você olhar, o Espírito do Senhor virá sobre ti. Quando o povo andava no deserto, a nuvem andava sobre eles. Repousará sobre ti. Quando o Santo dos Santos, eles parava o Santo dos Santos, a nuvem vinha para baixo. Então se fazia presente no meio das pessoas. É o mesmo caminho. O caminho de Jesus é o caminho do deserto para a salvação, para a terra prometida. Então Maria só queria entender isso. E ela foi humilde, serva do Senhor, e disse, faça-se em mim segundo a sua palavra. Mas não falou com uma carinha assim, não. Ai, faça-se em mim, que nem a gente vê nas encenações, tipo assim, né? Não, ela falou assim, meu Deus. Bem, faça-se em sua palavra aí, vai. Faz, o quê, né? Pelo amor de Deus. E aí ela se abandonou, se abandonou. Exatamente. Tem até um livro que fala, não é o das 7 dores, mas fala da angústia de Nossa Senhora. Porque imagina, logo após aquilo ela vai ter que cuidar de sua prima Isabel. Volta, fala com São José. Tô grávida. E aí? E José foi outro que também teve uma simplicidade em uma vida de oração. Porque se São José fosse um homem racional, ele fala que engravidar do Espírito Santo. Principalmente para aquela época, né, padre? Você encontrou outro macho por aí. Exatamente. Mas ele agiu em silêncio, a negou em silêncio. E por ele ouvir, estar atento à voz de Deus, ele ouviu Deus falar com ele. Então, a importância de compreender o que Deus quer. Nós temos que estar atento a cada sinal. Como ele disse a respeito de Santa Teresinha, falando sobre a agulha que pega no chão. Tudo é um sinal. Santa Teresinha falava... Tinha uma irmã que não suportava ela. Não suportava Santa Teresinha. Tinha uma raiva de Santa Teresinha e tudo que pudesse fazer para implicar com Santa Teresinha, ela faria. Ela estava, um exemplo, ela estava lavando lá um corredor e derrubava um vaso de propósito para a Teresinha limpar de novo. E tanto que ela fez, um dia Santa Teresinha sempre muito educada. Sempre um doce, um mel com aquela irmã. E um dia a irmã, indignada, chegou, Teresinha, eu faço de tudo para te prejudicar e você vive sorrindo para mim e nunca foi mal educada comigo? Por que isso? Por que você fica fazendo isso? Ela falou assim, porque eu não posso brigar com meu Jesus. Eu olho para ti e vejo a face do Senhor. Aí hoje a gente olha e vê a compreensão. Teresinha compreendeu. A irmã não. A irmã não compreendia. A irmã não compreendia que em tudo temos que ver os sinais de Deus. Teresinha poderia olhar e falar assim, meu Deus, Senhor, tira essa mulher da minha frente, pelo amor de Deus, que eu vou arrancar. Não me dê, como a gente fala o ditado, né? Não me dê força. Me dê paciência, que se me der força eu mato. Não, Teresinha falou, Senhor, se eu tiver que sofrer com essa irmã, que eu aprenda a amá-la nesse sofrimento. Que eu aprenda a amar a tua face nesse sofrimento, que eu possa ver a face do Senhor nela. Então Santa Teresinha vem nos mostrar isso, que nós temos que estar atento, que em cada detalhe Deus está agindo. Aqui nesse dia Deus está agindo. Na chegada de uma pessoa Deus está agindo. Semana passada eu celebrei na Fabril. E nessa celebração, terminou, fizemos um momento de oração pós-homilia, e ouvi uma voz, falando assim, esse lugar é o lugar do cenáculo, essa promessa foi feita há muitos anos atrás. E eu falei isso. Na hora que eu falei, o Fabinho, canta aí na São Francisco, o Fabinho fez assim e falou, eu confirmo. Ele falou com uma certeza essa confirmação. Terminou a missa, a coordenadora da Fabril veio falar, e ela falou assim, padre, nós tivemos uma promessa dessa, há 30 anos atrás. Irmã Valderez. Irmã Valderez e o Padre Paulo. Padre Paulo. Na hora que ela falou Padre Paulo, eu paralisei, deixei ela terminar de falar e perguntei, se Padre Paulo é o Padre Paulo Ornô? Ela falou assim, eu não sei, eu sei que ele era padre de São Vicente. Eu falei, então é o Padre Paulo Ornô. E
E eu comecei a chorar. E ela continuou falando agradecimento e eu chorando. Depois que ela terminou de falar, eu falei para ela assim, pois bem, Padre Paulo Ornô, ele foi o primeiro pároco da paróquia em que eu assumi, São Jorge. Ele foi o pároco de lá, ele construiu aquela igreja. Agora, na unificação, eu sou o primeiro administrador da nova paróquia São Jorge, São Benedito. O meu diaconato, eu fiz na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Finalizei a construção da igreja lá, da nova igreja Nossa Senhora Aparecida, junto com o Padre Elcio. E o Padre Paulo Ornô construiu uma igreja lá. Então eu vejo o sinal de Deus. Ali eu vi o sinal de Deus, o sinal do amor de Deus. Eu não tinha entendido por que eu fui parar em Santos, naquela paróquia, naquela comunidade, para que eu tinha que estar ali. Então hoje eu vejo a intercessão do Padre Paulo. E todo mundo fala, Padre Paulo era isso. Padre Paulo era um homem que estava no meio do povo. O Padre Paulo dançava com as pessoas. O Padre Paulo era humilde. Eu nunca tinha me tocado nessa situação. E as pessoas falam assim, o senhor Ele lembra... era um homem de bastante comunicação, né? Muita padre? comunicação, um homem de muita oração, um homem simples, não tinha medo de falar com as pessoas, falava com o pobre, com o rico, da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo. Se eu não me engano, tem uma escola de samba com o nome dele. Tem, a Padre Paulo do lado da paróquia. E o pessoal fala, nossa, padre, ó, essa praça agora parece a época do Padre Paulo, que no dia da festa São Jorge lá eu tava sambando, dançando. Gente, isso não é... Eu sou ser humano como qualquer pessoa. E é isso. Eu fico muito feliz de ver isso, esse sinal de Deus. De eu compreender esse sinal. Não foi algo extraordinário, não veio um clarão na minha cabeça, um calor... Não. Foi Deus falando ali, e aquela hora que aquela irmã falou, tanto que terminei a missa, eu só chorava. Puxa vida. Eu só chorava, porque eu compreendi o que Deus quis de mim, me mandando para aquela comunidade. E eu via as mãos do Padre Paulo intercedendo a Deus por isso. Por aquela comunidade que todo mundo dizia que ia morrer, que iam fechar as portas. E hoje você vê a paróquia São Jorge, São Benedito sendo falada novamente, uma paróquia viva, uma paróquia que tem trabalhos e o povo está participando, o povo está vivendo. Então, eu agradeço muito ao Padre Paulo intercedendo por isso e o sinal de Deus. São sinais, pequenos sinais. Padre, eu peguei assim, mais uma... Quando a gente fala que Jesus foi à mansão dos mortos, o que isso quer dizer? Jesus foi porque ele tem que... Para libertar do pecado, o salário do pecado é a morte. Então Jesus se fez pecado. Ele se fez pecado por conta dos nossos pecados. Ele não tinha pecado. Então quando ele vai à mansão dos mortos, ele vai provar que nem a morte tem poder sobre ele. Ele fala, eu venho, e ali... é onde diz que ele puxa todos aqueles que têm o direito aos céus. Então, todos aqueles que estavam aguardando a vinda do Messias, todo aquele povo, desde o início até ali, são elevados ao céu, à glória dos céus. Então, todos aqueles, Jesus vai buscar. A mansão dos mortos não é o inferno. Ele vai compreender isso, que a mansão dos mortos é a mansão dos mortos, é o purgatório. Então, ali Cristo vai e busca todos aqueles para ir para a herança eterna, para contemplar. Então, quando ele vai, todos aqueles que aguardavam a sua vinda ansiosamente, ele vai buscar para ir para a herança eterna. Então, ele vai à mansão dos mortos, ele não vai ao inferno. Muita gente acha, ele foi no inferno lá. Não, ele vai à mansão dos mortos, para falar que a morte não tem poder sobre ele e que ele é a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim não morre, mas viverá eternamente. Mesmo que morra, viverás. Porque fala, a vida aqui não é a vida eterna, não é acabou aqui. Tem a vida verdadeira. O que a gente está vivendo aqui é só um ensaio só. Padre, eu posso dizer sem medo de que a felicidade verdadeira só se encontra em Cristo? Sim. Sem sombra de dúvidas. Sim. Não adianta a pessoa procurar a felicidade em outro canto. A verdadeira só nele. Sim. Por isso que quando o padre fala, é bonito ver isso, porque está na vontade de Deus a encontrar a felicidade. O único desejo de Deus é a nossa felicidade. E a nossa maior felicidade é contemplar o amor dele, contemplar a face dele. Se você olhar para Cristo face a face, por isso que uma pessoa que é bem resolvida, pode olhar uma cara de maracujá azeda, ela vai estar feliz. Porque ela vai estar vendo não a cara de maracujá azeda, ela vai estar vendo a face de Cristo no outro. É muito bonito e é contagiante. O amor de Deus traz felicidade. Ai, mas eu sofro.
passo de perrengue? Passo. Tem dia que eu tenho vontade de tacar uns ali pela janela da igreja? Tenho. Porque eu sou humano. Eu sou miserável. Mas eu consigo falar, Senhor, que eu vejo a tua face. Aí eu vejo já de São Padre Pio. São Padre Pio perguntaram para ele, São Padre Pio, quantos terços o senhor reza por dia? Ele, eu rezo uma média de 200, 200 e pouco. Mas como? O senhor está confessando desde as 8 da manhã até as 10 da noite, e como que o senhor vai ter tempo para rezar terça assim? Ele fala, a cada batida do meu coração eu repito, ó meu Jesus, eu te amo. 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 E se a gente ficar repetindo isso, pega o seu terço, faz essa experiência. Fica dizendo, ó meu Jesus, eu te amo, daqui a pouco isso se torna algo interno seu. Está dentro do seu coração. Então quando alguém vier te encher os pacovar, você vai falar o quê? Ó meu Jesus, eu te amo. O vizinho fazendo churrasco com sua roupa pendurada lá, você vai dizer, ó meu Jesus, eu te amo. Ou alguém no trânsito te cortou, você vai dizer, ó meu Jesus, eu te amo. Você vai ver que aquilo são coisas tão pequenas, eu vou perder minha paz por causa disso? Posso me irritar, posso, mas não vou perder minha paz. Porque você sempre vai estar se lembrando que Jesus te ama e que você ama Ele novamente. É a experiência do amor de Deus que nos traz a paz e a felicidade, apesar da dor. A Virgem Maria sofreu e sofreu muito, mas continuou de pé diante da cruz. Por quê? Porque ela estava em paz. Ela sabia que o filho dela ia ressuscitar. Ela tinha essa certeza. Por que que João não quis entrar no túmulo? Deixou Pedro entrar primeiro? Porque ele sabia que o mestre dele tinha morrido, mas que ia ressuscitar. Porque ele foi o único que ficou lá aos pés da cruz com a Virgem Maria. Ele foi o único que compreendeu. Por isso que é dito ali o discípulo amado. Porque ele compreendeu o amor de Deus. E compreendendo o amor de Deus, ele não precisava ir lá dentro olhar para ver se o mestre tinha ressuscitado mesmo. Ele já sabia que aquilo ia acontecer. As pessoas devem estar assistindo e falar, nossa, como que eu faço, né, para ter essa paz? Onde você está procurando, né? As pessoas ficam ouvindo as músicas barulhentas, não lê um bom livro, não reza um terço. Né? Nas coisas simples, reza um terço, lê a palavra de Deus, escuta uma pregação, aí você vai encontrar paz. Eu vejo as pessoas ouvindo uns barulhos, né? Assistindo umas coisas violentas, vendo alguns programas que parece que a televisão está sangrando. É só procurar no lugar certo, né, padre? É só você buscar ocasiões, né? Ocasiões de paz. É até mesmo no barulho da vida, nas coisas. Se você estar com intimidade com Deus, você vai compreender. Eu sou ficcionado por séries medievais, coisas que falam de... E é tão curioso que a pessoa fala, não, mas parece um monte de cena assim, de sexo, não sei o que. Eu falei assim, mas eu tenho que compreender que aquilo é dentro de um projeto do que era. Mas eu tenho que também ver a ingenuidade de fé daquele povo. Porque quando você olha, você pode ver buscando sempre olhar ao lado do capiroto, ou você pode ver, nossa, olha... Eu vi a intimidade, eu compreendi o sacrifício da Santa Missa assistindo um vídeo medieval. Porque ali eu vi a verdade com que aquelas pessoas faziam, um ritual. Hoje muita gente não vê a missa como um ritual, e a missa é um ritual de sacrifício, que ocorre um sacrifício ali. Então, quando você for participar da liturgia eucarística, você vai viver um ritual. O padre é o algoz ali que vai matar. Quando diz que Cristo se faz pecado, Cristo é aquele que se mata, ele se entrega, ele faz questão. Por isso que quando o Pedro fala, não deixaremos isso acontecer contigo, Senhor. Jesus fala, eu preciso morrer. Eu preciso. Então Jesus é o algoz, o padre é a persona Cristo, mas ele é aquele que mata o Cristo ali na hora da Eucaristia. Jesus morre por nós. Então é um ritual. Não é só uma coisa que representa, não está acontecendo. E eu, através de um filme assim, de uma cena assim, que a pessoa fala, você vai ver esse negócio? Não, eu fui ali, eu compreendi o sentido do ritual. Por quê? Porque vai depender também do como eu enxergo o mundo. Igual quando vem alguém se confessar comigo e fala assim, padre, eu quero confessar para ti que eu tenho olhado para mulheres e tenho desejado e não sei o que. Eu falei assim, eu vou falar para ti um segredo que eu aprendi no seminário. Porque quando eu me confessava também, esse pecado, imagina, um padre falou para mim, por que ao invés de você ficar tentando não olhar para a mulher bonita, você não olha para ela e fala assim, Senhor, obrigado pelo dom da vida dela. Obrigado, Senhor, por essa mulher. Vai cuidando dela.
Será que na vida dela ela é triste, ela é feliz? Vai mexendo em todas as feridas, em todas as dores, vai curando. Olha que diferença. Ao invés de desejá-la, você está sendo intercessor pela vida dela. Você nem conhece ela, mas você vai passar. Então, tudo depende da forma em que eu busco olhar para o outro. Eu posso olhar com um olhar de desejo, com um olhar de pecado, ou eu posso me tornar também um instrumento de salvação para aquela pessoa. Vocês romantizam, né? Vê o partir do pão ali, mas tá quebrando o Cristo ali, tá matando, Sim. né? Vocês romantizam, é bonito, Não, é ele um tá sacrifício. É a atualização, acontece, é o tempo parado, é o kairos. Padre, quando Jesus está na cruz, ele fala, afasta de mim este cálice. Não, é isso no horto. Porque no me horto, abandonaste. E tem o porquê me abandonaste. Isso né? é na cruz. Na cruz, né? Ali ele sentiu a ausência, Peso. a ausência de Deus? Ou só Ele o não, peso? sentiu o peso do pecado. Ali no momento em que ele está no horto, que ele soa sangue, é a sua humanidade sendo exposta. Porque a gente nunca pode se esquecer que Jesus foi 100% homem. Jesus, ele não nasceu falando, ele não nasceu tendo consciência que ele era Deus. Ele ganhou essa concepção. Exatamente. Porque ele viveu em tudo a humanidade. Então, se ele viveu em tudo, ele experienciou tudo, até mesmo o desconhecer-se de si. Então, ali, quando ele vai, tanto que quando ele toma consciência de que ele é algo, quando ele se perde lá dos pais, e a mãe chega e a mãe pergunta, o que você estava... Eu e seu pai estávamos te procurando? Por que me procuraste? Eu estava cuidando das coisas de meu pai. Então, ali é a tomada de consciência de Jesus. Por que essa passagem se torna importante? Porque depois fica uma lacuna. É quando Jesus vai tomando consciência de quem ele é. E quando ele começa a sua vida pública, para pensar que de novo começa com o quê? Maria falando com ele. E Maria falando para ele, agora é o momento. Vai, fazei tudo o que ele vos disser. Então ali ele tem compreensão, mas ele era humano. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Então, no Horto das Oliveiras, a sua humanidade, o seu corpo sofre. O seu corpo sofre toda aquela dor. Diz a ciência que uma pessoa, para chorar sangue, é porque ela está passando, suar sangue, ela está passando por um estresse extremo. Então, imagina o corpo dele. A gente se borra inteiro de ver um cachorro latindo pra gente, rosnando pra gente, a gente se borra inteiro. Uma arma apontada, um assalto, a gente já fica no estresse. Imagina ele ali. A humanidade dele está gritando ao máximo. E na cruz, o peso do pecado da humanidade está vindo sobre ele. Ele está se fazendo pecado. Pai, o corpo ali, o humano dele está dizendo, Pai, por que me abandonaste? Porque o corpo se sente abandonado. E ali na hora que ele fala, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque a gente não tem consciência do quanto o nosso pecado é prejudicial. Quanto o nosso pecado... Eu digo quando eu vou explicar sobre purgatório, sobre a questão das penas que a gente tem que cumprir no purgatório. Às vezes eu pego esse seu celular aqui e guardo no meu bolso, você não viu, vou embora. Mas nesse seu celular, tem a conta do banco que está logada aí, que você vai pagar o seu aluguel amanhã. E de repente o dinheiro que está aí é certinho para isso. Você não conseguiu pagar aluguel, porque já tem um outro atrasado, porque você está com as suas contas, de repente você vai ser despejado da sua casa. E sendo despejado da sua casa, você vai morar na rua. Morando na rua, você vai assaltar alguém. Daqui a repente você já está usando uma droga, que você está passando frio, você bebe uma cachaça e daqui a pouco vem a droga e daqui a pouco você perdeu toda a tua vida. Por causa de uma consequência de um pecado pequeno que eu fiz. Roubei só o seu celular ali. Roubei só R$10, a gente não sabe. Então a consciência do pecado, a consequência do pecado é muito maior do que parece. Ai, padre, aquele pecado de sempre. O demônio tá doido para que você ache que é um pecado de sempre. Ele quer que você ache que o pecado da fofoca é um pecadinho qualquer. Não é. A fofoca matou uma mulher no Guarujá. É só uma mentirinha. Temos que tomar cuidado da mentirinha, porque ao nosso ver pode ser uma coisa pequena, mas a consequência do que aquilo pode tornar na vida de alguém é horrível. Pode destruir a vida de alguém. Foi só uma traquinagem. Não. Para entender, Cristo pegou
todas essas consequências desse pecado e levou na cruz por nós. Ele levou na cruz por causa de mim, de você, de cada um de nós. Quando a humanidade tiver consciência de que ali Cristo sofreu toda a dor da humanidade, a gente vai querer honrar mais esse amor dele por nós. Pois é. Estou falando assim sobre o afasta-te de mim este cálice também, ele entra nessa concepção. Isso. Né? É o Horto das Oliveiras, quando ele está ali pedindo. Imagina o que Jesus estava sofrendo ali, né? Uma dor terrível. Mas que ele sabia o que ele iria passar. Tinha consciência, né, Tinha padre? plena consciência do que ele iria passar. Enquanto Deus tendo consciência de todo o pecado da humanidade até o fim dos tempos, a sua humanidade sofrendo todo aquele peso, cara. A gente não consegue nem conceber, né, padre? Não, é uma guerra, era uma guerra muito grande. Porque ali ele está vencendo o pecado, está vencendo o inimigo, ali naquele momento, naquela decisão. Então, Jesus foi tentado no deserto. Naquele momento do horto, ele também estava sendo tentado. Olha o que o pai está fazendo contigo. É até bom aquele filme do Mel Gibson que o demônio vai rastejando ao redor dele para mostrar. Na hora para mostrar, olha que o pai te abandonou. Olha aí, você tá e vai passar por tudo isso para esse povo que não tá nem merecendo. Entendeu? E tem outro momento que ele está sendo açoitado. O demônio passa como uma criança com o rosto desfigurado. E naquele momento que passa é para mostrar assim, ó. Eu que sou o demônio, cuido bem do meu filho. E o teu pai te abandona. Entendeu? É para compreender que ali ele está sendo tentado a todo instante. O humano de Jesus é tentado a todo instante a não fazer aquilo. Mas ele é fiel, obediente. Ele é o servo humilde. É o servo sofredor. É que a gente precisa fazer outro podcast para falar sobre isso, né? Em tudo, Jesus viveu a humanidade. É aquela situação. Você acha que Jesus, se andasse muito, não ficava com chulé? Não ficava com subaqueira? As pessoas acham que... Não, ele era humano. Ele era humano. E Deus. 100% homem, 100% Deus. Quando nós tivermos essa concepção, nós vamos compreender muito mais o amor de Deus por nós. Porque é por conta de sua humanidade que nós podemos nos tornar... Podemos vivenciar um pouco de sua divindade. Entender a encarnação, o mistério da encarnação. E da liberdade, do amor. Porque o amor é isso. É liberto. É ser liberto. É ser liberto. Livre. Ser livre. Isso é amor. Boa noite, padre. É muito especial, que Deus abençoe você sempre, né? O Alexandre, Jesus falou que o homem não tinha nada de bom, e quando chamaram ele de bom, mestre, ele de imediato rebateu: por que me chama de bom? Bom é Deus. Vou usar Santa Terezinha de novo, olha que bom. Santa Terezinha aqui hoje. Santa Terezinha, ela nos ajuda. Nós somos nada. Deus é tudo. Quando a gente toma consciência disso, que sem Deus somos nada. Nós não conseguimos fazer nada de bom. Já pensou uma pessoa? É Marta e Maria. Marta estava lá se preocupando com tanta coisa e Maria estava ali se preocupando com a melhor parte. Quando a gente está com Deus, a gente não vai se preocupar com um monte de coisa. Sempre que a gente tenta fazer os nossos planos, eu não queria vir para essa cidade, eu não queria fazer isso, eu vou fazer besteira. Eu vou fazer coisa que não presta, eu vou querer tomar o lugar de Deus. E é aí que está o grande pecado. Então, o ser humano, por si próprio, ele vai sempre tendenciar a querer ser melhor do que Deus. E é o que eu digo para muito parte dos homens. Homem, ajoelha, se humilha, aprende a saber que você não vai salvar a tua família, você vai ter que dobrar o joelho, porque é 99% de transpiração, 1% de Deus. Esse 1% se torna 100% de tudo que você tem que fazer, que se não tiver Deus, você vai dar errado. A gente tenta trocar uma lâmpada sem uma escada, a gente consegue? Se tiver altura, não tiver altura suficiente, não consegue. Não sei se eu fosse Padre Pio, eu fizesse aqui uma legislação. Então, né? A gente é dependente de Deus. Nós somos dependentes dele. Vamos terminar. Primeiro, quero agradecer ao padre. Padre, muito obrigado. Nossa, se eu vir para cá, pra gente foi um enriquecimento mesmo, né? Muito obrigado. Mais uma vez, uma pessoa catalogada no nosso programa. Mais um. Não é, Pimentel? Filipão que falava isso, né? Catalogamos mais um. É isso mesmo. E junto com o meu amigo aqui, o Hamilton, que, poxa, muito obrigado por ter me ajudado hoje aí na mesa, né?
Muito legal mesmo. Eu vou deixar a palavra para vocês, vou dar primeiro você, aí o padre, o senhor, aí se eu puder fazer uma oração para a gente final aqui, até para as pessoas que estão em casa também, levar essa oração para você e para sua família, tá certo? E é isso, Hamilton. Fernando, eu quero agradecer. Né, vamos dar os seus recados, né? Isso, eu já ia engatar aqui. Isso, exatamente. Pode? Claro. Opa! Pode ser, claro. Então, primeiro eu quero te agradecer toda a equipe pelo convite, a oportunidade de falar de Jesus Cristo, ao padre que eu conheci hoje, o testemunho também me tocou, um padre que a gente precisa de padres desse jeito, né? Não é uma crítica construtiva aos demais, mas um padre que se entrega à oração, que tem um testemunho de vida, que tem amor pelas almas. E agradecer a vocês que dispuseram desse tempo de estar conosco, aqueles que não puderam vão assistir depois, mas que peçam ao Espírito Santo que essas palavras que foram ditas aqui adentre o seu coração e permita que Deus transforme a sua vida. Peça a Deus que você tenha uma experiência com Ele, uma experiência amorosa, uma experiência desse Cristo que está vivo, desse Cristo que não te abandona, independente da situação que você esteja. Não se preocupe, Ele te ama e Ele quer ter uma amizade profunda contigo. E quero deixar aqui o canal, a gente tem um canal no YouTube, Aprofundamento Católico. Lá tem algumas pregações minhas, algumas formações, mas também uma novidade. Estou ministrando um curso online de história da igreja. Então a gente vai passear pelos séculos da igreja. O primeiro século, os padres da igreja, os papas, as heresias, quais foram os padres que combateram, os concílios. Vamos falar de Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo, que viveram mesmo. História da igreja. Santo Agostinho diz que não tem como amar aquele que a gente não conhece. Então, quem estiver interessado em conhecer a história da igreja, vou fazer da seguinte maneira. Vai entrar em contato com o Fernando aqui. Opa! Isso. Aqui com o podcast. E ele vai passar o seu contato para mim. Tá bom? Ah, legal. Fechado? Tá ótimo, tá Olha, bom. E vou falar aqui para o pessoal. Entra lá no Instagram, viu, Isso. pessoal? Tem o telefone lá, tem o WhatsApp, é só entrar lá. Qual o custo? Eu nem digo o que é custo, padre. O padre sabe de quanto a gente investe em formação, faculdade e tudo mais. É só um valor simbólico para ajudar a gente na estrutura do programa e outras coisas. R$25 por mês. Você vai comprar um sanduíche, é mais do que isso. Então, quem estiver interessado, você que é catequista, vamos falar sobre a Sagrada Escritura, sobre o catecismo, você que é pregador, você que se interessa em conhecer, entre em contato lá pelo Instagram, podcast A Cereja. Olha, Deus legal. abençoe a todos vocês. É isso aí. Puxa, obrigado, viu, Hamilton? Obrigado. E interessante, vamos fazer um podcast aqui para falar sobre a história da igreja. Pode fazer uma série, né? Uma série, uma muito, série. muito legal. Muito bacana. Veio o primeiro século, depois veio o segundo, quem são os personagens mais importantes. Legal. A gente fez uma aula introdutória agora, segunda-feira, sobre o que é patrologia, o que é patrística. Nós falamos ali do conceito, falamos do São Clemente de Roma, que foi o quarto Papa, falamos de algo. Foi interessante, está lá no YouTube, está lá no canal. Olha Quem que quiser legal. ter acesso a essa primeira aula, foi mais uma introdução, tá lá, Aprofundamento Católico, último vídeo postado. Bacana, hein? Excelente, né, padre? Muito, Bom, né? E o povo precisa, o povo tá com sede de conhecimento, tá com muita sede de conhecimento, o povo pede, é muito importante viver isso, uma escola da fé, online, e que as pessoas tenham uma boa compreensão do que é, né? Conhecer a igreja, não foi ontem. A igreja tem 2000 anos. Por que na igreja não tem só um púlpito como nas igrejas mais novas? Não tem como, porque a gente vive um sacrifício. Nas outras igrejas se vive uma palavra. A gente tem a palavra que se faz carne no sacrifício de Cristo por nós. Então é isso, é importante a gente compreender a história. Quem compreende a história, compreende tudo. É aquela palavra fé inteligente, né? Exato. Exatamente. Vamos ir, né? Eu curto muito isso. Mas por quê? Mas por quê, não é? Então, se você tem a oportunidade de saber, então vamos estudar. Então você também é um convidado. Vamos falar sobre com certeza. Santo Agostinho. Nossa. Né? Vai falar muito de fé e razão. Depois vamos lá para Santo Tomás de Aquino, a Suma Teológica. Muita coisa boa sobre fé e razão. Olha que legal. Que Puxa, maravilha. interessante. Então, o pessoal que estiver em casa aí, corre lá no canal Aprofundamento Católico. E o Instagram, procurei seu Instagram para você melhorar aquele Instagram. Ali, ó. O responsável ali, ó.
Rapaz, precisa melhorar. Porque colocar uns assim, cortes lá, eu confesso, né? Pai de família, trabalho, tem a catequese, tem outras coisas. Eu não tenho tempo de mexer nas redes sociais. Então eu falei pra ele, cuida. Mas eu tenho que dar uma surra nesse meu filho, cara. Ele que é o cara que é responsável. Não, ele tem uma cara Futuro de Frei bonzinho, Gilson, né? nossa. Tem uma cara de bonzinho ele, olha lá. Tá ensaiando. Tem uma cara de Frei mesmo, né? Não tem. Ele já anda até com a mãozinha assim, ó. Tá ensaiando, quer gravar já uns vídeos com algumas reflexões. Ah, que Isso bacana. é importante. Poxa, legal. Evangelizar, né? Os Isso, pasconeiros aí. Jovem, falando pra jovem. Muito bom. Interessante. Esse menino, há 2 anos e meio, poder assim, chegou falando que era ateu. Ah, é? Tem um testemunho lindo, viu? Olha que legal. De ateu né? a cristão, né? Pois é. Padre, a câmera é toda sua. Então, muito obrigado, né, Fernando, Hamilton, por ter aqui junto comigo. Agradeço também a oportunidade de vir aqui neste podcast. E eu queria dizer a você, por mais que você possa duvidar do amor de Deus, Deus não duvida de você. Então, se você ficar sentindo abandonado, espera, aguarda, que às vezes é o momento do deserto, para que a sua fé floresça depois quando vier a chuva, e então ter muitos frutos a quem precisar. Não tenha medo de continuar vivendo a sua fé. E quem quiser me conhecer, pode ir lá na Paróquia São Jorge, São Benedito, que fica no bairro do Estuário, entre o canal 4 e o canal 5, Praça Rubens Feira Martins, 41. Então, fica o convite para vocês a conhecer a nossa comunidade, nossa paróquia pequena, mas muito acolhedora, muito amável, e todos que vão lá saem muito felizes pela acolhida do povo de lá, que sempre está acolhendo com muito carinho, muito amor. Muito obrigado e que Deus os abençoe sempre, todos os dias, em cada momento de vossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do Rosário, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como diz ao fim da missa, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. O ide é de ir em missão. Não é só para sair, não. É uma responsabilidade do cristão. Você que aprendeu tudo isso, leve isso para outras pessoas. Né? Aqui é a central, aqui, ó. Vamos dar um oi aqui, dar um tchau aqui para as pessoas. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Um abraço.